começar. E galera, olha só, né? Toda essa volta saiu aconteceu uma coisa muito louca hoje de manhã. Tô acordando, né? E hoje era aquele dia que, né, eu me permiti acordar um pouquinho mais tarde. Acordei 7 e pouco. Por quê? Porque eu não tinha gravação hoje cedo, eu gravei muita coisa ontem, muito vídeo, fiz estoque, e aí eu tinha que ir numa delegacia, alguma coisa assim. Eu fui na delegacia, então não podia acordar mais tarde. E fui. E aí eu recebo um monte de mensagem: Renan, você estourou na Real Time Big Data. Real Time Big Data não é, vocês me conhecem, um instituto que eu falo, nossa, eu adoro a Real Time Big Data. A Real Time Big Data ficava me dando 1%. 1%. Sério. Tipo assim, ficava sempre o Aldo Rebelo na minha frente. Eu sempre era o cocô do cavalo do bandido na Real Time Big Data. A penúltima Real Time Big Data tinha me dado 3%. Né? Aí eu falei, entendi, olha um ajustezinho. Mas eu nem comentei. Aí toma ele Real Time Big Data hoje 6%. Donana. Quando a Real Time Big Data, que eu chamo de Real Time Big Chata, tá? Que nem, não ligo pra saber se tá me dando 6. É que assim, deve ter muito mais. Quando eu tinha muito mais que 1%, eles me davam 1. Do nada os caras me jogaram pra 6. O que mudou na metodologia dele? O que mudou que do nada eu cresci pra 6%? Não. Quando você estava com 6, eles estavam te dando 1, né? E agora resolveram aparecer. Acho que ficou muito difícil de esconder, né, Renan? Eu acho que tá, assim, incrivelmente difícil me tirar assim, hoje eu estou terceiro, tá? Então hoje, assim, abrisse a urna hoje, tá? Hoje, se a eleição fosse hoje, não outubro, hoje, eu terminaria em terceiro com uns 15%. Porque a nossa base está muito mais motivada, ela vai convencer as pessoas, eu iria pra urna, ia meter 15% hoje. Tranquilamente. Tá, Caiado, Zema ia fazer cada um 2%, e aí o Lula e o Flávio pro segundo turno. Hoje, se fosse. Só que a eleição não é hoje. As coisas são um processo, existe um processo de convencimento e crescimento natural, em que as pessoas vão aderindo às candidaturas que estão mais quentes. Isso é um processo eleitoral. Hoje, esse seria o cenário, tá? Hoje a gente tem a base militante, assim, com muita distância, mais engajada para as eleições. E acho que todo mundo começou a perceber. E esse é o detalhe que eu queria comentar com vocês. É de longe a pré-campanha mais engajada. De longe a pré-campanha com mais energia. As pessoas estão botando muita pilha. Porque, o Renan tá falando coisas que nunca ninguém falou. E não é o Renan. Eu sou apenas um veículo pelo qual as ideias do meu grupo, elas se expressam. Eu sou apenas um veículo. E esse veículo, ele tá presente na eleição nacional. Porque eu sou o fundador, sou... uma espécie de pater-famílias aí do universo MBL. Dito isso, você consegue ver essa energia fluindo através da pré-candidatura da Donana, através da pré-candidatura, sei lá, da Nicole, através da pré-candidatura, vamos falar, que eu tô todo feminista hoje, da Ludmilla, da Rafa Cupertino. Eu bati 200 mil semana passada. Não seguidores. É? Grande Donana, muito poderosa rápido, né? Donana, tá? E eu digo isso, tá? Porque nós somos um grupo muito, muito pró-mulheres. Entendeu, Donana? E aqui é o seguinte, mexeu com uma, mexeu com todas. Não é? Exatamente. Pois é. Show misoginia! Ai, amiga. Ai, amiga, falei também, vai segurar a gente, amiga, não vai fazer isso não. Meu povo. Só que a pesquisa, né, volta a falar, eu tenho muitas ressalvas com a Real Time, porque o modelo da Real Time é um modelo que era muito anti-Renan, pra ser bem sincero, né? E agora a Real Time Big Data tá assim, né, tá começando a captar os movimentos eleitorados. E aí coisas surgiram como, por exemplo, Real Time, põe a notícia na tela, Real Time aponta o pré-candidato mais identificado como terceira via. 48% dos entrevistados disseram estar cansados da polarização entre lulistas e bolsonaristas. Veja só, 48% das pessoas que foram sondadas estão cansadas de Lula e Flávio. Quem lidera dentre esses caras? Que é praticamente metade do eleitorado, Donana. Quem lidera? Entre esses dois? É. Lula. Não, pera, como é que é? Desce. Calma. A pergunta foi, entre Lula e Bolsonaro... Não. 48% dos entrevistados tá. disseram estar cansados da polarização entre lulista e bolsonarista. Quem lidera Metade do eleitorado tá que estão cansado. cansados, Eu tô Renan cansado. Santos, né? Renan Agora Santos, vamos ver. né? Vamos ver quem lidera. O líder do MBL representa o rompimento da polarização entre lulistas e bolsonaristas para 26% dos entrevistados. Ai, papai! Ai, papai! Sim. Mas que é isso? Quem diria, não é mesmo? Mas o que é isso?
Meus amigos, assim, se eu sou um banqueiro e eu quero apostar em Brasil, porque eu quero que o real valorize contra o dólar, quero que as empresas brasileiras se valorizem, agora eu estaria... Tem que tomar cuidado, eu sou presidenciável, mas assim, eu estaria rijo, eu estaria firme nas minhas posições pro Brasil. Porque eu falei, é aquele cara. Aí imagina, eu sou esse banqueiro, aí eu vou dar uma olhada lá, canal Renan Santos YouTube, aí o cara que ele tá postando, tá com esse gorro lá, Donana. Donana. Sim, meus amigos, sou eu. E é muito óbvio, nós temos a melhor pré-candidatura, nós temos as melhores propostas, nós somos pessoas honestas, verdadeiras, nós estudamos muito, trabalhamos muito. Tem agora, não posso citar o nome dele talvez ainda agora, mas tem um rapaz aqui, um jovem economista brilhante, vai me dar aulas daqui a pouco. Eu vou tomar aula. Tá vindo um jovem economista brilhante, eu tô aqui pra tomar aula. Porque nós somos, Donana, humildes também. Eu tô aqui me achando bonzão? Não. Tudo que eu falo publicamente, nas entrevistas, tá sempre baseado nas conversas, diálogos, nas pesquisas que nós fazemos. Tô aqui sempre aprendendo. Então, nós somos o melhor grupo político. Nós merecemos... Na verdade, não é que nós merecemos ganhar. O Brasil merece ter o nosso grupo político na presidência, pro Brasil realizar o seu papel de ser uma das maiores nações do mundo. E somos nós. Não é o Lula, que é uma derrota. O Lula é uma desgraça. O petismo é uma desgraça. Não é o Flávio, que é só um bando... Gente, talvez começou a cair na ficha na galera, tipo... Meu, e a hipótese da família Bolsonaro ser só apenas um grupo de bandidos? Que tal? Vamos postular essa hipótese? E se o Flávio Bolsonaro só é um cara apaixonado por bandido? Saiu um vídeo no meu Instagram agora que eu acho que é fatal. É fatal. Porque você vê aquele vídeo, você vai falar, realmente, eu não tenho como ser uma pessoa decente, cristã, conservadora e apoiar o Flávio. Por favor, Donana, é o último vídeo meu que saiu no Instagram. Entre cada 10 brasileiros vai concordar com o que eu vou dizer aqui. O Rio de Janeiro é o centro da imoralidade, de tudo que é errado no Brasil. Você é conservador, de direita, não gosta de vagabundagem, de funkeiro, assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo no Brasil. Todo mundo que é razoável concorda que a situação no Rio de Janeiro é insustentável. O estado está tomado pelo crime organizado. Para enfrentar ele surgiram milícias que trabalham junto com bicheiros e com outros criminosos. Todos esses grupos, dos traficantes aos bicheiros, aos milicianos, têm influência na política. Os políticos roubam junto e roubam mais do que os próprios traficantes. O judiciário participa disso. Os governadores fazem parte de todos esses escândalos. E não apenas a cidade do Rio de Janeiro se tornou um caos completo. Ela é uma mistura de droga, violência e imoralidade como um todo. Ninguém que se define como cristão ou conservador gostaria de viver num país baseado nesses valores, certo? E nesse ponto, tanto eu quanto bolsonaristas estamos na mesma página. A gente tem que enfrentar o Lula e o petismo e chegar a subir morro liderado por Comando Vermelho, que recebe gente de facção no seu governo, que tem o André Ceciliano que comandava a Alerj durante os maiores escândalos de rachadinha da história. E por essa mesma razão, você que é conservador e bolsonarista tem que ter asco de Flávio Bolsonaro. Nos últimos 6 anos, o Rio de Janeiro foi governado pelo Cláudio Castro, do PL. Cláudio Castro foi colocado lá com o apoio não só do Flávio Bolsonaro, mas também do Rodrigo Bacelar. Bacelar era presidente da Alerj e caiu por um motivo um tanto quanto complicado. Ano passado, ele foi preso pela Polícia Federal, acusado de ser chefe do núcleo político do Comando Vermelho no estado. O deputado e influencer TH Joias, também ligado ao Comando Vermelho, foi avisado pelo Bacelar de uma operação que ia pegar ele. Após pegarem o Bacelar e o TH Joias, quem foi alvo de uma operação foi o Cláudio Castro. Durante a busca e apreensão, encontraram o celular do Cláudio Castro. E nele havia inúmeras ligações, uma em sequência da outra, tanto pro Bacelar quanto pro Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro endossava publicamente a candidatura do Bacelar ao governo do estado do Rio de Janeiro. Além disso, o melhor amigo do Flávio Bolsonaro e também articulador político dele no Rio de Janeiro, Gutenberg da Fonseca, se tornou secretário de defesa do consumidor do governo do Cláudio Castro. E por que eu tô falando dele? Encontraram no celular do TH Joias uma reunião que estava sendo marcada entre ele, Gutenberg, e um sujeito chamado Índio do Lixão. Índio Lixão é membro do Comando Vermelho. E essa reunião entre o melhor amigo do Flávio e o Índio do Lixão do Comando Vermelho estava sendo intermediada pelo TH Joias. Agora a internet está circulando o vídeo deles almoçando e se encontrando como grandes amigos. TH Joias, Bacelar e Flávio Bolsonaro. E eu pergunto pro senhor que é conservador que está me assistindo agora. Depravação entre traficantes, rachadinha envolvendo até a turma do PT, Comando Vermelho, milícia, roubo e banda podre da política do Rio, escândalos de corrupção de toda sorte, tudo isso ao redor de Flávio Bolsonaro. Que exemplo você vai dar para seus filhos e netos de retidão e de luta contra a corrupção enquanto declara voto num bandido como esses? Não faça isso. Você não precisa ser tão sujo quanto o PT para derrotar o PT. E mais do que nunca agora, você tem uma alternativa de direita, séria e sem rabo preso com vagabundo para votar nessas eleições. Pense direito e tome sua decisão na hora certa. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. 9 entre cada 10... Amigos, assim,
eu preciso colocar as coisas nesses termos antes de eu prosseguir a análise de pesquisa, tá? Porque hoje não existe defesa valorativa da pré-candidatura Flávio Bolsonaro. Quem defende o Flávio o Flávio tá na frente, nas pesquisas ele pode ganhar do Lula. Nem isso, tá? O Lula tá ganhando o Flávio em todos os cenários, a tendência do Flávio é aumento de rejeição. Não o contrário, quem tá com a máquina é o Lula, tá? A candidatura do Flávio carece de vitalidade. Ela só tá viva por aparelhos aí, porque o Trump vai ficar ajudando eles aí. É viva por aparelhos, tá? Então a pesquisa, pessoal, eu volto a colocar assim, pessoal, pesquisa, que eu falo, esta é a melhor que existe, é a da Atlas Intel, tá? Agora, eu acompanho com curiosidade esta subida da Real Time Big Data, é isso, tá? Então pesquisa é Atlas. Agora, essa aqui me deixa curioso, né? Primeira coisa, assim, tem erro aí. O Caiado não tem 6%, galera. O Caiado não tem 6%. Caiado deve estar fazendo 1 ou 2%, e o Caiado, se concorrer, vai fazer um percentual mínimo. Romeu Zema também não tá... Pode ser que ele tenha tido um 4 ali por conta daquele up que ele teve ali com a briga com o Gilmar Mendes, mas só, tá? E eu também não tenho 6, eu tenho mais. Mas nessa pesquisa, pela primeira vez, eles me tiraram lá daquele mundo humilhante que você tem Joaquim Barbosa, Augusto Cury. E esse é um ponto que eu quero colocar aqui, Riso. Corte. Tem 3% para Aécio, tem 3% pro Barbosa, tem 1% pro Cury. Tem 7% de votos que são, na maioria, meus, que estão com candidatos que não vão concorrer. Sim. Tá? O Cury talvez concorra. Mas a Aécio e Joaquim Barbosa não irão concorrer. Tem 6% aí, desses 6, pelo menos 3 são meus. Que se jogasse aí na pesquisa, eu já tava com 9. Você entende? Sim. Tem pelo menos, olha o que eu vou colocar aqui. Tem praticamente 3% a mais que estaria comigo. Entendeu? Esses votos aí, vocês me desculpem, são meus. São meus. E que estão de maneira errônea, porque a pesquisa está botando aí essas figuras. Esses caras não irão concorrer. Tá? Aécio Neves vai concorrer. Todo mundo sabe que Aécio Neves não vai concorrer. Joaquim Barbosa não é pré-candidato a nada. Só botaram o nome dele na mesa, tiraram o Aldo, usando o Joaquim Barbosa para isso. Se vocês pegarem a entrevista do Joaquim Barbosa falando sobre pesquisas, sobre participação na eleição, ele falou, foi bem claro, falou, olha, se eu tiver tempo de TV, se eu tiver uma estrutura, uma coligação boa, eu toparia concorrer sim. Meus amigos, o Democracia Cristã não tem dinheiro, ele não tem tempo de TV, não tem garantia de participar em debate, ele não terá coligação nenhuma. O Joaquim Barbosa não é candidato. Eu vou repetir, Joaquim Barbosa não é candidato a nada. Então, amigos, era pra eu estar com uns 9 aí, no mínimo 8% nessa pesquisa. Você tá querendo demais, Renan. As pesquisas já te mostrava com 3. Você dobrou de tamanho na pesquisa. Eu sei, cara, mas assim, eu não tenho 6%. Eu não tenho 6%. Eu, hoje, mesmo com essas figuras aí, eu já teria 8%. Por que eu falo disso? Não vou contar para as pessoas. Eu tenho minhas fontes. Que fontes? Todos os partidos contratam trackings de muitas empresas. E trackings com métodos que eu concordo e que eu não concordo. Eu tô subindo em todas.